nós possamos sentir o Senhor nos tocar nessa noite, amém? E nós viemos para adorar esse Deus, para sentir Ele nos tocar, nos transformar, mas para render louvor a esse Deus, amém? Santo
rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta, ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta, e ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser derramar diante de ti. A tua graça nos fez livres, Senhor. E ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser pra me derramar diante de ti. Obrigada, Senhor, porque a tua graça nos libertou. Obrigada porque a tua graça nos permite nos achegarmos a ti. Obrigada porque a tua graça toca o nosso coração e faz com que nós dependamos de ti, da tua vontade, e a tua vontade é o melhor para nós. Continua transformando as nossas vidas, continua colocando no nosso coração o desejo de te adorar. Não há pecado que nos afaste de ti, porque tu nos perdoa, tu nos constrange e tu nos perdoa, tu nos constrange com o teu amor. Obrigada. Não há mais nada a dizer que não. Obrigada, Deus. Te amamos. Te amamos. Tua graça me basta e ela me alcança, ela
sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. E ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Amém. Quero chamar o Justino. O Justino vai hoje trazer a palavra do Senhor, como amo sempre a igreja, né? E então, até para Cândida ouvir ele um pouco, também conhecer um pouquinho, né? Todo ano eu faço isso, principalmente nesses 2 meses, né? De ouvir pessoas diferentes, dar uma oportunidade. Durante o ano também, geralmente todo mês, 1 ou 2 pessoas por mês, gente de fora, enfim, né? Para nós ouvirmos que Deus tem para falar para nós através de outras pessoas e não só através de mim como pastor da igreja. Então, já temos ouvido aí o Leandro domingo passado, o Darlan, né? Do mês que vem o Guilherme, o Darlan de novo, e assim a gente tem dado a oportunidade, né? O Justino, a gente tem cultivado uma amizade aí nesse tempo, né? Temos nos conhecido cada vez mais. Já estive lá visitando eles e pude ver que eles como casal têm os dotes culinários também, fazem comida excelente, né? Foi especial. Temos muitas coisas em comum, né? Formação pastoral, seminário, gostamos de pescaria, então a amizade aí está se solidificando. E eu convidei ele e ele prontamente aceitou, com gratidão, poder estar aqui com a igreja. Eu não quero falar muito dele, eu queria que ele falasse um pouquinho, né, sobre a família, enfim, creio que alguns têm curiosidade, eles não conversaram pessoalmente, para saber um pouquinho dele, assim como o Darlan também esse dia falou de algumas situações da vida dele, né? O Darlan, das lutas dele também, de doença, enfim, de como o Darlan tem lutado e vencido algumas dificuldades. Aliás, lembre de orar para o Darlan e minha esposa vão fazer um concurso em março, né, na Receita Federal. Então a gente está orando por eles, por um casal. Quem sabe eles venham morar os 2 para cá e constituir uma família aqui, em nome de Jesus. Justino, bem-vindo, quero orar, pedir que Deus abençoe a sua palavra e fale um pouquinho de ti também, para o povo te conhecer, e depois queremos ouvir a palavra de Deus. Pai, te damos graças porque mais uma vez o Senhor nos permite estarmos reunidos e é em nome de Jesus que nos reunimos. Te glorificamos e agradecemos, Senhor, porque tem sido um tempo tão gostoso estar aqui entre os irmãos, a Tua presença em adoração. E o nosso coração se abre, Senhor, se abriu para a Tua palavra e queremos que essa palavra, Senhor, venha aos nossos corações e produza frutos que tragam glória para o Senhor Jesus. Eis-nos aqui, fala através do nosso irmão Justino, é o que pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou explicar um pouco, vou contar um pouquinho sobre a minha vida para vocês, porque a gente quase não se conhece, né? Sou casado com a Lisandra há 34 anos, esse ano a gente fecha 35 anos, né? A gente até estava pensando em matar um bicho, mas o bicho não tem culpa, né? Para comemorar. Brincadeira. Temos um filho, Mike, né? Mike Swender, e casado, e tem uma filha, que é a nossa netinha, Leia. E a minha vida cristã começou nesta igreja, né? Quando ela ainda se reunia ali na Estrada do Forte, perto da casa do Paulo, né? Então, isso em 74, eu sou velhinho.
74, já tinha 10 anos, 10 anos na época. Né? E evidentemente naquela época assim, eu não assumi um compromisso com Cristo, com a igreja, né? Mais participar das escolinhas, das historinhas, mas gostei muito. E esta igreja, através da palavra de Deus, amaciou meu coração para que mais tarde eu viesse ter um encontro real com Jesus. Aleluia. Então esse é o efeito da palavra nas nossas escolas bíblicas, nos nossos estudos, nossas EBF que a gente faz. A palavra vai amaciando o coração das crianças para depois elas terem uma decisão, um encontro com Jesus, né? E mais tarde eu me batizei, fui batizado na igreja Aliança Bíblica de São José do Rio Preto, né, pelo pastor Alden. O pastor Alden foi o pastor fundador dessa igreja aqui em Porto Alegre, né, pastor Alden Barros, americano. E ele me batizou juntamente com outras pessoas lá em São José do Rio Preto, onde estava trabalhando na época. Depois voltei para Porto Alegre e aí então migrei para as igrejas batistas, fiquei muito tempo na igreja batista, né? E agora novamente me reencontrei com a igreja Aliança Bíblica, né, onde estamos, né, congregando. Voltou para casa. E é uma alegria, né, poder conhecer os irmãos e congregar, né, nesta igreja. Gostei muito, me senti realmente em casa, me senti muito bem nessa igreja, muito bem recebido, e Deus tem falado com a gente para ficar aqui, né, por enquanto, até Ele nos dar uma outra direção, né, ficamos congregando com os irmãos. Muito bem, irmãos, eu preparei uma mensagem curta, né, não preparei uma mensagem muito longa, porque mensagens às vezes curta, ela tem o resultado e o efeito às vezes bom, né? Porque não passa tantas informações, né? Muito bem, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Vamos ler do 1 até o 12, que é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Amém? Amém. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido por um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que ele assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos
coisa assim. Quero orar mais uma vez. Pai amado, obrigado por esta oportunidade, obrigado por este dia. E Pai, agora nesse momento te pedimos que conduza esse momento conforme o propósito que o Senhor tem para os nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei o tema dessa mensagem: nossa missão é conduzir pessoas para a presença de Jesus. Missão da igreja, né? Mas a gente, durante a nossa vida, a gente começa a olhar para como as pessoas têm se portado ultimamente, ou como as pessoas têm se portado por onde passamos. E a gente nota, queridos, que as pessoas elas têm se tornado individualistas, né? Não querendo generalizar, dizendo todo mundo é individualista, mas no geral, né, as pessoas têm se tornado individualistas. Talvez você já tenha ajudado muitas pessoas já tenham te ajudado. Eu já fui ajudado por muitas pessoas, já ajudei muitas pessoas, né? Mas no geral a gente percebe que elas têm se tornado individualistas. Elas talvez tenham lá seus motivos, cada um tem o seu motivo, né, para ser individualista. Outras têm medo, outras têm decepção, outras gostam de viver assim, mas no geral o mundo tem se tornado individualista, cada um para si. E eu por muito tempo, Marcos, eu trabalhei em condomínios que muitas vezes eram bairros, condomínios grandes, e as pessoas não se conhecem, as pessoas moram nos mesmos prédios, se veem, mas não sabem nem o nome uma das outras, porque elas vivem uma espécie de anonimato, né? É o morador do 201, é o morador do bloco A, é o zelador, é o síndico. O nome das pessoas não circula, né, naqueles relacionamentos. Então, isso faz com que elas vivam num anonimato, né? Mas esta não é a vontade do Senhor Jesus para a sua igreja. A vontade do Senhor Jesus para a sua igreja é diferente. Ele chama a sua igreja para fazer a diferença na vida dessas pessoas, das pessoas que nós encontramos. Ele quer nos ensinar a pensar naqueles que precisam de nós. E quantas pessoas precisam de nós? Quantas pessoas precisam da igreja? Quantas pessoas precisam da luz dos crentes, a luz que Cristo colocou através dos crentes? E essa é uma das formas de acontecer, é através do relacionamento. A base, né, dos PGMs é o relacionamento intencional. Não que primeiro a palavra, né, a base dos PGMs, mas o relacionamento intencional, ele é, né, o método, a maneira que tem dado certo, que tem funcionado. O pastor Juvelino, que foi pastor durante muito tempo na PIB de Viamão, ele plantou muitas igrejas no Rio Grande do Sul. Pelo interior onde ele trabalhava, ele foi construtor de pontes, e aonde ele ficava antigamente para fazer uma ponte levava muito tempo, e ele usava a sua casa como ponto de pregações, e ali muitas vezes ele saía, ficava uma igreja em Alvorada, ele plantou uma, em Viamão plantou outra, e aí para o interior plantou outras, né, através do relacionamento, como pregou aquele irmão o Darlan, né? Começava muito pequena e de repente expandia, se tornava igreja, né? Mas relacionamento, irmãos, é trocar o olho da tela para o olho no olho, né? Este é o relacionamento. Embora que para muitos funciona o olho na tela, porque muitas pessoas evangelizam através do celular, gostam de evangelizar desta maneira, né? Mandando mensagem, mandando pregações, mandando muitas a palavra de Deus, enfim. Então para uns funciona, mas o ideal é que a gente tire o olho da tela e põe o olho no olho, né? Para que a gente possa evangelizar. Conta-se a história de um menino que caminhava na beira da praia e de repente
Ele percebeu que o mar jogou para a areia muitas estrelas, muitas, milhares, né, de estrelas. Então ele teve a ideia de começar a jogar aquelas estrelas de volta, e começou a jogar aquelas estrelas, todas vivas ainda, e ele começou a jogar elas de volta para o mar. E aí um senhor vinha passando e disse: menino, desiste porque olha só, milhares delas, você não vai conseguir colocar todas de volta ao mar. Então ele disse assim: pode ser que eu não consiga jogar todas de volta, certamente eu não vou conseguir, mas para essas que eu consegui jogar de volta, eu fiz a diferença. Então quando nós olhamos, quando a gente sobe num ônibus lotado de gente, a gente fica pensando: puxa, tem tanta gente, né, que ainda precisa ouvir falar de Jesus, tanta gente que ainda precisa ter um encontro com Deus, há tanta gente que ainda vive desesperada, tanta gente que vive sem perspectiva, sem razão de viver, né? Então, mas a gente fica pensando: eu não posso falar para todas, mas para aquelas que eu conseguir falar, eu sei que vou fazer a diferença, né? E durante o nosso dia a dia nós convivemos com muitas pessoas, né? E o importante é para onde nós temos conduzido as pessoas que nós convivemos. É importante a gente, né, conduzir essas pessoas. Aqueles 4 homens estavam conduzindo aquele paralítico para a presença de Jesus, né? O versículo 3 diz que eles estavam, essa era a ideia, esse era o propósito deles, conduzir aquele homem para a presença de Jesus. Essa era a ideia. Talvez nós, né, não temos ninguém dentro do nosso convívio que seja paralítico, né? Paralítico físico, mas se nós olharmos de uma forma espiritual, há muita gente espiritualmente paralisada, que precisam de você para levá-los à presença de Jesus, precisam de mim. Deus quer me usar, Deus quer usar você para levar as pessoas à presença de Jesus. Sozinhas elas não saberão como ir, né? Não tem como elas achar esse caminho se nós não mostrarmos que Jesus é o caminho. Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer usar o seu povo para conduzir essas pessoas para a sua presença. Aqueles 4 homens encontraram dificuldades, encontraram barreiras, obstáculos. A Bíblia diz que tinha uma multidão na frente da porta, não tinha como entrar, tinha problema de altura, como que eles iam chegar até lá, né? Então havia muitas dificuldades, mas eles não pararam, né? Quando nós decidimos levar alguém para a presença de Jesus, nós encontramos dificuldades, vamos encontrar barreiras, vamos encontrar obstáculos. Às vezes é falta de tempo, às vezes é distância, às vezes são pessoas, né? Mas aqueles homens não pararam nas dificuldades e levaram, né? A Bíblia diz que eles chegaram lá. A tradição diz que as casas antigas do tempo lá de Jesus, de Israel, as casas eram feitas com escadarias pelas laterais, né, de pedra, e talvez isso tenha facilitado um pouco eles subirem, né, para o telhado, né? E as casas eram feitas de barro e grama em cima, né? Então certamente por ali eles entraram, né, fizeram esse trabalho e chegaram lá, conseguiram levar aquele homem para a presença de Jesus. Quando estamos decididos a levar alguém para a presença de Jesus, o inimigo vai fazer de tudo para nos parar, para não deixarmos nós continuar com esta ideia. Mas nós temos que perseverar. Muitas vezes o inimigo vai colocar até alguns aparatos diante de nós para nos tirar o foco. Vai colocar algumas coisas, né, para que a gente desista dessa ideia, para que a gente não vá adiante e não leve pessoas para a presença de Jesus. Nossa parte, amados, é colocar as pessoas frente a frente com Jesus. Isso é possível. Colocar as pessoas frente a frente com Jesus, isso é possível, através da palavra, através da direção do Espírito Santo. Esta é a nossa parte. A partir daí não podemos fazer mais nada. A salvação, a transformação, isso é com Jesus, né? Mas levá-los até Jesus, isso é possível. Isto é a nossa parte. O impossível,
O possível é nosso, o impossível é de Jesus, né? Mas devemos fazer a nossa parte, porque certamente Jesus fará a dele. Há uma pesquisa da MOT que diz que 95% dos crentes, 95%, é um número altíssimo, 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa para Jesus. Apenas 5% das pessoas, dos crentes de todo o mundo, levaram pessoas para Jesus. Então é muita gente que nunca levou uma pessoa para Jesus, e poucos que levaram, né? Embora muitos, esses 5% levaram muita gente, né? Mas é um número muito alto. É como se fosse uma grande Olimpíada, e alguns lá embaixo fazendo as coisas acontecerem e a grande multidão olhando, né? Então é como se fosse uma Olimpíada. Então é um número altíssimo. A ação daqueles 4 homens nos fala de uma responsabilidade que todos nós temos diante de Deus, de facilitar às pessoas um acesso a Deus, uma oportunidade de estarem na presença de Jesus. Então é uma oportunidade. Quando você fala de Jesus, quando você fala do amor de Jesus, do plano de salvação de Jesus, você está dando uma oportunidade da pessoa decidir se quer ou não quer, se aceita ou não aceita. Eu lembro que uns anos atrás, já bastante tempo atrás, tinha um amigo meu que mora hoje, até hoje, mora perto da minha casa, e eu apresentei ele no trabalho, e ele começou a trabalhar lá onde eu trabalhava. E passado o tempo, um dia, uma segunda-feira, ele chegou lá no trabalho e disse: ontem eu vi um carro lá na frente da igreja. Não era teu carro? Isso era meu carro. Não, mas o que está fazendo lá? Eu sou membro daquela igreja, eu pertenço àquela igreja, eu sou um crente. Mas tu nunca me falou nada, tu nunca falou de Bíblia, tu nunca falou de Jesus. Eu não sabia que tu era da igreja. Pois eu sou da igreja. Hoje, claro, depois a gente convidou, né? Que nem diz o outro, eu fui obrigado a convidar. Depois ele foi para a igreja, ele e a esposa, e se converteram, e foram para, depois eles mudaram de igreja, estão em outra igreja, se batizaram, né? Mas é importante a gente falar, né? Esclarecer para as pessoas do amor de Jesus. Hebreus 10, 35 ao 38 nos diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ainda Mateus 28, 19 e 20 nos diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dentro da igreja do Senhor Jesus, queridos, há muita gente comprometida com Ele, muita gente, que tem um amor muito grande por vidas. A gente nota, a gente vê isso, né, nas igrejas, né, de um modo geral. Na igreja do Senhor Jesus, de um modo geral, há muita gente comprometida, há muita gente que tem muito amor por vidas, né, e que fazem o Evangelho, que fazem, né, que mostram o amor de Jesus. Mas para muitos falta prontidão. Vestir, calçar os pés com o Evangelho da paz. Pela iniciativa daqueles 4 homens, o Senhor Jesus curou aquele paralítico duplamente. Na doença física, curou da paralisia, e na parte espiritual, curou do pecado, por causa da ação daqueles homens que levaram aquele homem para a presença de Jesus. Uma pessoa, ela só é tratada por algum médico quando ela reconhece que precisa do médico. Enquanto ela
não reconhece que precisa do médico, o médico não sabe, né? Então não trata ela, né? Quando ela vai até o médico, né? Muitas vezes nossos problemas e nossos pecados nos paralisam. Muitas vezes ficamos paralisados por causa de um problema grande, então fico sem ação, né? Ou então até meus pecados, e ficamos sem rumo, sem perspectiva de vida, de saída, né? Mas o Senhor Jesus é sem dúvida o médico dos médicos. Suas palavras trazem cura e seu perdão nos trazem paz. Então, devemos procurar o Senhor Jesus, né? Devemos sempre buscar em Jesus essa saída. E quero encerrar com duas perguntas para os irmãos que, evidentemente, você não precisa responder, apenas para reflexão. O que Deus falou com você neste momento? E o que você vai fazer a respeito disso? Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Amém? Pastor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Que o nosso coração arda para levar essa mensagem para as outras pessoas, do quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Então diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor,
Jesus, damos graças por esse tempo tão especial, tão precioso de estarmos juntos, adorando o Senhor, recebendo a Tua Palavra e podendo interceder agora, Senhor, por essa nova semana que temos de vida, que a Tua boa e poderosa mão seja sobre cada um de nós, que o Teu livramento, Senhor, do Teu cuidado, nós precisamos todos os momentos, todos os dias da nossa vida, o suprimento diário, o alimento. Ó Deus, confiamos nossas vidas a Ti. Ora por nós, pela família de cada um de nós, pelos filhos, pelos netos. Ó Deus, que a graça do Senhor seja sobre toda a família, para que aqueles que ainda não são salvos, Senhor, que possam se render a Jesus Cristo, que seja um ano de salvação dessas vidas tão preciosas, Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, os enfermos, restaurando, curando, Senhor, aqueles que não podem estar conosco por causa de enfermidade, que o Senhor, ó Deus, assim como curou o paralítico, venha visitar, Senhor, e tratar, e restaurar, em nome de Jesus Cristo. Abençoa nossos irmãos que estão viajando, conduza-os quando retornarem para as suas casas, para o convívio conosco. Abençoa, Senhor, Teu povo, e que seja uma semana, Senhor, que possamos ter alguma oportunidade também de anunciar o Evangelho, que o Senhor nos dê ousadia, capacidade, e nos dê, Senhor, intrepidez, disposição, e que Teu Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, possa estar convencendo as pessoas para que elas sejam salvas. Abençoa, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua paz, e com a alegria de Jesus Cristo sobre cada um de nós. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe os queridos de casa também, com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém.